Eu já desativei. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa atividade doutrinária do Centro Espírita Allan Kardec, de Bento Gonçalves, da AME Serra Gaúcha, Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, essa atividade que nós realizamos todas as terças-feiras, com o intuito de fazermos uma palestra com o foco no Evangelho segundo o Espiritismo, e depois nós, então, temos a segunda parte das atividades, que são a irradiação para as pessoas nominadas, as pessoas que trazemos em pensamento, as pessoas necessitadas, ou nós mesmos. Então, hoje nós temos essa atividade realizada desde março de 2020, nós não interrompemos essa atividade, sempre online. As pessoas que estão aqui presentes sintam-se acolhidas, abraçadas, sempre são bem-vindas. Se vocês quiserem participar, este link sempre é o mesmo, e por isso nós solicitamos que ele não seja compartilhado nas redes sociais, e sim compartilhe diretamente com o seu amigo, o seu conhecido, o seu familiar, para que assim nós possamos preservar a sala virtual. Dito isso, nós convidamos o Vitório para que ele possa proferir a prece inicial e depois passaremos para a Carla efetuar a palestra da noite. Pois é. Inicialmente, então, meu boa noite a todos, em especial a nossa querida Carla, por estar novamente conosco, e que possamos, a partir desse momento, nos sentirmos envolvidos por esse sentimento de irmandade que sempre nos une em todo esse grupo, aos participantes, aqueles também que interagem com seus amores, para que nesse momento, ainda bastante impactante em nosso amado estado do Rio Grande do Sul, possamos, na noite de hoje, através da fala da Carla, e na sequência, após, então, a irradiação, possamos receber eflúvios reparadores, mas principalmente fortificantes, Senhor, para nós e para todos os nossos irmãos gaúchos que necessitam de refazimento e forças para retornarem com denodo na recuperação que nosso Estado necessita e merece. Te agradecemos pela solidariedade, pela fraternidade que vemos e vimos e vemos, e que esse sentimento que mexeu com todos os gaúchos e brasileiros e também nossos irmãos do exterior, possa cada vez mais se solidificar, para que juntos, Senhor, principalmente em nosso amado Brasil, possamos consolidar como a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Com esse sentimento te agradecemos e rogamos, Senhor, sê conosco nesse instante e sempre. Que assim seja. Obrigada, Vitório. Então, vamos passar a palavra à Carla, que vai expor esse tema, o poder da fé. Bom trabalho, tudo contigo. Obrigada, Samira, obrigada, Vitório. Gratidão mais uma vez aos amigos da AME Serra Gaúcha e do Centro Espírita Allan Kardec de Bento Gonçalves, que nos recebe sempre com esse carinho. Aos nossos queridos amigos que se encontram no chat conosco, os queridos amigos da nossa Casa Espírita Recanto de Luz, aos nossos benfeitores, né? Encarnados e desencarnados, que nos inspiram nessa tarefa de todas as terças-feiras, que conduzem no plano espiritual este trabalho muito importante da AME Serra Gaúcha. Como o Vitório citou na prece, envolvendo o nosso amado
estado do Rio Grande do Sul, e como diz aquela música conhecida de todos os gaúchos, onde tudo que se planta cresce, e o que mais floresce é o amor. Que o florescer desse nosso amor possa vir nesse momento, dessas dificuldades, representado pelo poder da nossa fé. O poder da fé, como que nós entendemos este sentimento que pode nascer em nós, pode ser estimulado em nós, pode ser conduzido em nós, mas de alguma forma ele não pode ser ensinado, não? Ele pode ser estimulado. Quando nós falamos em fé, nós muitas vezes direcionamos a uma ligação direta com um certo fanatismo religioso. Então, muitos não gostam que se fale em fé nos momentos de dificuldades, porque acreditam que se Deus fosse realmente justo, nada das nossas aflições estariam acontecido, por exemplo, agora nessa proporção. Então, alguns se revoltam quando nós, diante de grandes dificuldades, como a que estamos passando agora, nós buscamos estimular a fé, a confiança através da fé, o amor através da fé, a solidariedade através da fé. Então, como que nós estimulamos isso? Como esse poder da fé age em nós, segundo o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, dos itens 1 ao 5. Essa imagem aqui representa alguns posts que a gente costuma ver, né, na internet, receber, que diz que fé é quando nós colocamos o pé e depois Deus coloca o chão. Nós confiamos que Ele vai fazer isso. Fé é entender que nós vamos transpor as nossas montanhas de lugar subindo com Jesus, amparados e apoiados com Jesus. Este é o poder da nossa fé. Mas será que ela realmente está totalmente ativa em nós, diante das nossas dores, das nossas aflições? Como que nós nos relacionamos com a nossa fé? Então, vamos dar início aqui com o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, né, no item 1, que este estudo que nós nos propomos a trazer vai do item 1 ao 5. Então, ele começa com uma citação de Jesus através de Mateus, no capítulo 17, dos versículos 14 a 19. E Mateus diz assim para nós: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-lhe de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram:
por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, quando nós lemos a fala, né, de Jesus, aquele pai que pede que cure o seu filho, que ora cai no fogo, ora cai na água, estava sofrendo ali um processo de possessão, e Jesus diz: ó raça incrédula, até quando estarei convosco? Isto, para alguns, pode parecer que ele iria nos abandonar, mas ele estava se referindo aos seus discípulos, que precisavam entender e aprender e colocar em prática aquilo que ele estava ensinando e confiar que eles tinham também a mesma condição do Cristo para curar, para tirar os obsessores, mas eles ainda tinham essa dúvida. Então, fisicamente, Jesus disse a ele: até quando estarei convosco? Então, quando Jesus partisse da terra, eles iriam, né, se encontrar por sua conta e risco, obviamente que sempre amparados pelo poder espiritual, pelo poder divino do Cristo. Mas eles precisavam confiar naquilo que estava sendo ensinado e entregue a eles. Vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais, mas é necessário crer. Não basta crer da boca para fora, é preciso crer e compreender. Essa é a diferença de uma fé consolidada nos ensinamentos do Cristo, uma fé raciocinada, uma fé que tem poder, porque nada abala a nossa fé. E nós, como nós reagimos? Porque assim como os discípulos tinham essa dúvida de se posicionarem com mais confiança ante as dificuldades, nós também questionamos Deus nos momentos das nossas dores e das nossas aflições. Então, vamos ver aqui do livro Réstia de Luz, na psicografia do nosso querido Geraldo Lemos Neto, a mensagem do irmão Vitor, que tem por título Por quê? Este é o nome da mensagem. E este livro, Réstia de Luz, ele nos traz mensagens psicografadas referente a alguns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Seriam estudos, não? De alguns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que faz referência a esse capítulo que nós trouxemos hoje. Então, nós separamos algumas frases aqui que nós costumamos fazer. Então, o irmão Vitor diz assim para nós: ao sofrer a provação em seu círculo familiar na Terra, lamentando as desavenças e desarmonia em sua casa, você comumente pergunta: por que, meu Deus? Passando por dificuldades materiais em sua trajetória terrestre, privado de conforto e do mínimo necessários, você pergunta aos céus: por que, meu Deus? Vivenciando inibições sentimentais que se impõem grande tempo entre a solidão e a carência afetiva, você se questiona: por que, meu Deus? Atravessando o período crítico da existência, vendo os companheiros queridos abandonando suas obrigações imediatas, você, entre desencantado e desiludido, interroga: por que, meu Deus? São alguns exemplos de como nós nos colocamos diante das nossas dificuldades e a nossa fé fica fragilizada.
aquelas aflições, não de que o Evangelho nos fala. E nós reagimos assim como os discípulos. Por que não podemos curá-lo? Por que nós não conseguimos reagir de uma forma mais positiva, mais confiável, tentando resolver as coisas, cada uma no seu tempo, respeitando como oportunidade abençoada para a nossa melhoria essas dificuldades que chegam? E nós perguntamos, por que, meu Deus? Seja nas dificuldades no círculo familiar, quantos de nós temos problemas, não é verdade, no nosso círculo familiar? Quantas vezes, por conta da nossa escolha religiosa, da nossa religião, do estímulo da nossa fé, nós sofremos desaprovação, somos motivos até mesmo de desdenha dentro do nosso círculo familiar? E às vezes nós não conseguimos não ficar calados e acabamos ali numa discussão tentando impor as nossas verdades, tentando a aprovação daqueles, pelo menos a compreensão. Se assim não conseguirmos, pelo menos tentamos o respeito. E quando observamos que não conseguimos isso, acabamos cedendo às desavenças, às desarmonias, aos quais nós somos colocados em teste ante a nossa fé. E aí nos desarmonizamos facilmente e nos perguntamos, por que, meu Deus? Porque não basta termos fé, é preciso que a nossa fé seja testada, para que nós possamos dar testemunho do poder que nós atribuímos à nossa fé. O quanto a minha fé é poderosa para mim. O quanto eu tenho convicção de que eu não vou me abalar, que a minha fé não será abalada quando eu for colocada em teste. E somos testados diariamente, não? Seja no nosso meio familiar, seja nas nossas dificuldades materiais, quando muitas vezes nós nos dedicamos, nos esforçamos, estudamos, trabalhamos, buscamos ser um profissional competente, honesto, sério, mas parece que aquela oportunidade um pouquinho melhor não chega para nós. E nós perguntamos a Deus, por que, meu Deus? E aí vamos comparando, não, com pessoas que parecem não se esforçar tanto e tudo chega muito fácil. Isso faz lembrar alguém que chegou a Chico Xavier e questionou sobre isso. Se sentia pesado, se sentia desgastado, cansado com todos os seus esforços e que parece que nada de bom acontecia na sua vida, principalmente na sua vida material, financeira. E Chico disse a ele, meu amigo, nós já estamos colhendo, eles ainda estão plantando. Então, olharmos muitas vezes para situações difíceis é compreender que nós já estamos colhendo. Por que que já estamos colhendo? Porque já aprendemos e temos que semear a boa semente. Já aprendemos que chegou a hora de sermos colocados à prova, de termos a nossa fé testada. Então, temos que fazer jus a esse momento da colheita. Precisamos entender que essa dificuldade é uma dificuldade que chegou para que nós possamos dar testemunho daquele compromisso que nós assumimos antes de reencarnar. Olha, na outra existência, não soubesses administrar muito bem a tua riqueza, as tuas finanças, fostes por vezes ambicioso, orgulhoso, não soubesses praticar a caridade, a solidariedade.
Agora vamos ajustar aqui algumas continhas. E a gente aceita, né? Vem empolgado para cá. Não, eu vou dar conta. Aí chega aqui, as dificuldades chegam, e aí a gente, por quê, meu Deus? Então, o momento dessa colheita, dessa abençoada oportunidade de darmos testemunho da nossa fé, é agora. É quando essas dificuldades chegam. Como diz o irmão Vitor, vivenciando inibições sentimentais que se impõem grande tempo entre a solidão e a carência efetiva, questionamos Deus, os dissabores, às vezes, não? Nos relacionamentos, até mesmo a perda daquele cônjuge querido, às vezes de tantos e tantos anos, nos trazendo uma solidão, possa ser questionado por nós. Por que, meu Deus? Porque essa altura da vida, fiquei sozinho, não é verdade? Mas nós temos que entender que todos nós temos os nossos tempos de convivência juntos, seja conjugal, seja na questão maternal, paternal, seja com irmãos, com amigos, todos nós iremos nos despedir um dia. Então, é preciso que saibamos praticar o desapego, não é deixarmos de amar, mas não trazermos para a nossa vida uma sensação de total abandono, porque não estamos órfãos de Deus, nem muito menos isolados do amor daqueles que nos anteciparam na vida espiritual. Então, seguimos nos amando e podemos transportar esse amor, doar esse amor para outras pessoas, para uma tarefa social, para crianças órfãos, para algum idoso que vive sozinho. Nós sempre temos como colocar em ação aquele amor que está conosco. É entendermos que a fé tem o seu poder de ação muito relacionada com a caridade, com a solidariedade, com a fraternidade. E quando nós, como diz ali o irmão Vitor, vamos atravessando um período crítico, não da existência, vendo companheiros queridos abandonando as suas obrigações imediatas, vamos ficando meio que desencantado, desiludido e perguntamos: por que, meu Deus? A resposta nos vem que temos que rogar a misericórdia divina sobre estes irmãos. Cada um está sob a lei do livre-arbítrio e tem direito de fazer as suas escolhas e tomar as suas decisões. E não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós criticarmos, condenarmos. Né? Então, quando nós nos permitirmos perguntar por que, meu Deus, quem sabe a gente não mude essa frase por uma prece. Quem sabe nós não mudamos esses sentimentos exatamente como Jesus nos disse, estimula a fé para que seja do tamanho de um grão de mostarda. Por que será que ele trouxe essa representação com algo tão pequeno? Justamente porque essa semente, quando lá na terra, tapada, né, de terra, qualquer semente, ela vence a todos os obstáculos. E no tempo certo, ela começa a florescer. Ela dá a prova de que Deus lhe deu uma condição e sob aquela condição ela floresce, traz os seus frutos, as suas flores, traz o seu alimento. Não se revoltam, não? Não ficam lá porque estão submersos na terra, como se a semente se revoltasse e dissesse: não, eu estou aqui no escuro, não vou produzir nada. Não, obviamente que eles não têm
Estes seres não têm a capacidade desse raciocínio, mas o exemplo que Jesus nos traz da semente de um grão de mostarda é exatamente esse, de que todos estamos sob as leis divinas, todos estamos sob a misericórdia divina, e cada um, dentro do seu processo evolutivo, tem que vencer a si mesmo e vir à tona. E esta fé tem que ser colocada para nós sem nenhuma dúvida. Vamos ver aqui como que segue o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz assim: as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda que se trate das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas e nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação, de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. Então vejam ali, né? Naquele primeiro parágrafo, as montanhas das quais o texto nos fala são aqueles que nós já comentamos, são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Por quê? Porque às vezes a nossa má vontade não nos deixa vencer. Então há um ditado que a gente diz, né, que a carne é fraca, mas na verdade não é. É o espírito que é fraco, porque quando nós queremos mudar, e se estamos totalmente convencidos pela nossa boa vontade de que nós vamos conseguir mudar, então aí nós entendemos que essa confiança que nós temos, tomada a nossa fé, no amparo dos amigos espirituais, consciente que que estamos fazendo o nosso melhor, não tenhamos dúvida que todas essas montanhas que nos causam obstáculos podem ser removidas, mas elas começam no nosso interior. As montanhas que estão relacionadas aos nossos sentimentos. Então, sempre é importante que nós cuidemos dos nossos sentimentos, porque é nesse sentimento, muitas vezes desequilibrado, esse sentimento do egoísmo, esse sentimento da vaidade, da ambição desmedida, esse sentimento da presunção que nos levam a quedas das quais nós vamos olhar e dizer, por que, meu Deus? Mas basta que nós façamos uma autoanálise, não? Que a gente reflita, como ele diz ali, ó, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Mesmo que eu venha achar que o que eu estou fazendo está extremamente certo. Às vezes, nós queremos dar um passo muito maior do que nós temos condições para isso. Às vezes, estamos motivados pelo orgulho. Isso acontece também quando nós estamos nos dedicando, por exemplo, com muito entusiasmo pelas causas solidárias. Queremos abraçar todas ao mesmo tempo. Queremos fundar uma casa espírita, queremos abrir uma creche, queremos organizar um orfanato, queremos fazer visita nos hospitais, queremos levar comida àqueles que estão na rua, queremos começar vários projetos, mas não temos condições para isso.
Estamos motivados, de boas intenções, mas não estamos muitas vezes percebendo que estamos nos deixando levar pelo orgulho de achar que nós podemos resolver tudo. Então, não é melhor que nós coloquemos as nossas forças num único projeto e dizer, eu vou dar conta desse aqui e fazer da melhor forma possível, do que eu querer atender a todo mundo ao mesmo tempo e acabar abandonando, como disse o irmão Vitor ali, né? Irmãos que vão abandonando as tarefas com as quais se comprometeram. Por quê? Porque, às vezes, a gente quer fazer além daquilo que pode. E nós sabemos que no nosso mundo material aqui, algumas atividades, ou a maioria, precisam de recursos financeiros. Então, o meu foco, as minhas possibilidades, quais são? Eu posso fazer comida para doar a quem está desabrigado. Para quantas pessoas? Para 10. Então, eu vou fazer para 10, porque eu tentar fazer para 100, eu não vou ter condições. Meus recursos não me permitem que eu possa fazer para 100 pessoas. Ah, mas eu posso pedir ajuda, sim, mas nós temos que lembrar que nem sempre as pessoas poderão nos ajudar. Como agora essa situação toda, né, aqui no Rio Grande do Sul. Eu posso doar 10, eu posso doar 100, eu posso doar 1000, eu vou doar aquilo que está dentro das minhas condições. Eu posso doar apenas roupas, eu vou doar apenas roupas. Não tenho condições financeiras para fazer um Pix, para fazer uma doação em dinheiro, não é nenhuma vergonha. Posso doar uma roupa, posso doar uma coberta, posso doar as minhas preces? Posso. Então, o poder da minha fé me faz entender que eu não posso ter presunção de achar que eu vou resolver também todos os problemas que chegarem a mim. Então, o que ele diz aqui para nós? A fé robusta, ela dá perseverança. Por que a fé tem que ser perseverante? Porque nem sempre nós vamos alcançar aquilo que estamos desejando no tempo que nós gostaríamos que fosse resolvido. Então, nós temos que perseverar. Eu estou tentando resolver uma situação para hoje, mas hoje não foi possível. Aí eu vou perguntar, por que, meu Deus? Eu me dediquei hoje o dia inteiro para isso, por que não me ajudastes a resolver? Ah, também não vou rezar mais. Não, não é assim, né? Nós temos que ser perseverantes. E não é apenas orar para demonstrar que a nossa fé é perseverante, mas seguirmos trabalhando no bem que nos propomos, na caridade que nos propomos, seguir perseverando na nossa convivência com os nossos irmãos na casa espírita, na nossa igreja, na fé que nós trouxemos para a nossa existência. Seguir perseverando em ser um bom familiar, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão, um bom amigo. Seguir perseverando em ser um homem de bem, um cidadão de bem. Então, perseverar no bem. Não importa o que os outros pensem de nós. Importa é a avaliação que Deus faz a nosso respeito. Ser aquele que dá resposta ao que Deus espera de nós. Perseverar. Vamos imaginar se Chico Xavier tivesse desistido ante o primeiro processo que ele sofreu, não? Se ele não tivesse perseverado na sua fé, naquilo que ele se propôs a fazer, ele teria desistido. Se Kardec não tivesse perseverado ao tentar descobrir novas formas dessa comunicação com o mundo dos espíritos, talvez hoje nós não estivéssemos aqui conversando, né? Se tivéssemos ficado lá somente achando que a única forma de nos comunicarmos era com as mesas girando, com as mesas batendo, não é verdade? Então, nós temos que perseverar nos nossos objetivos, confiando que tudo acontece no tempo de Deus.
a energia e os recursos que fazem com que se vençam os obstáculos, aquela coragem da fé, aquele bom ânimo, aquela certeza de que não importa quanto tempo demore, se estiver sob a vontade de Deus, vai acontecer. Ao contrário da fé vacilante. A fé vacilante resulta o quê? Nas incertezas, na insegurança, na hesitação, de que se aproveitam os adversários, e esses adversários se encontram muitas vezes encarnados e desencarnados, que tentam, né, nos afastar da nossa fé. Então, essa fé não procura os meios de vencer, porque ela não acredita que possa vencer. Às vezes, esta fé está representada quando a gente diz assim: ah, eu tenho fé, mas eu não tenho esperança. Isso aí é problema sem solução. É uma fé vacilante. Quem pode garantir para nós que é um problema sem solução? Às vezes, uma doença que chega, a gente diz isso, né? Ah, o médico diz que não tem cura. Eu tenho fé, mas não tenho esperança. É uma fé vacilante, porque para Deus, nada, absolutamente nada, é impossível. Até porque nós somos imortais ou não somos. Então, podemos não nos curarmos aqui, nessa existência, mas podemos chegar no mundo espiritual em uma condição melhor, porque fomos merecedores de deixar essa dificuldade que chegou ao nosso corpo físico, ficou por aqui, não precisou seguir conosco, não é? Mas a cada um conforme as suas obras. Então, vamos ver aqui. Nós trouxemos do livro Mais Perto, de Emmanuel, né, um pequeno trecho no capítulo 12, que tem por título Alcancemos a Luz. E Emmanuel diz assim, ó, não basta nos demoremos em análises esterilizantes do escuro ambiente de purgação do pretérito em que nos encontramos. Embora reconheçamos o diálogo construtivo por valioso ingrediente na edificação da verdade. A hora que passa é preciosa demais para que lhe percamos a grandeza. Saibamos abraçar a fé viva que o Cristo nos legou com a renunciação aos capítulos inferiores e transformando-nos em sinceros trabalhadores no aperfeiçoamento de nós mesmos pelo trabalho infatigável do bem. Aniquilaremos as montanhas agressivas que nos separam do Mestre Divino. E dele receberemos o salário da luz, com que assimilaremos os dons das mais altas revelações nos domínios da vida eterna. Emmanuel. Então, o que significa para nós ali aquele primeiro parágrafo? Não basta nos demoremos em análises esterilizantes do escuro ambiente de purgação do pretérito. O que ele quer dizer para nós aqui? Às vezes, nós nos preocupamos em buscar resposta para aquela aflição que chega para nós nesse momento. Mas por quê, né? Como diz o irmão Vitor, mas por quê? Às vezes a resposta está lá atrás, está lá numa outra existência, está lá no pretérito. Como agora, por exemplo, essa situação que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ficamos buscando o motivo desse grande resgate aí coletivo que nós estamos vivenciando, de toda essa tragédia. O próprio irmão Vitor, também na psicografia do Geraldo Lemos Neto, nos trouxe algumas explicações sobre esse momento aqui. Ele é importante? Sim, como diz aqui o Emmanuel, porque o diálogo construtivo, ele é valioso ingrediente na edificação da verdade. Mas nós não podemos perder essa hora que estamos passando, porque ela é preciosa demais para a nossa melhoria, para o estímulo do poder da nossa fé. Para que a gente entenda que seja qual for a razão que aconteceu lá atrás, que nos trouxe a isso, que nos trouxe a essa situação,
O que nós temos que aproveitar agora? Estimular cada vez mais a nossa fé, confiando nos desígnios divinos, entendendo que se estamos aqui, é porque é necessário que aqui estejamos. Existe um propósito? Com certeza. E nós temos que prestarmos atenção naquilo que nos está sendo oferecido para aprendermos. Não fomos atingidos diretamente, então vamos aproveitar para estimular a nossa fraternidade, a nossa solidariedade, para estimularmos a nossa confiança em Deus de que tudo terá o seu tempo certo para ser resolvido. Saibamos abraçar a fé viva que o Cristo nos legou. E esse momento, ele é por demais oportuno para que nós façamos isso. Não vamos ficar apenas buscando, como diz Emmanuel, o porquê, ficar questionando, Deus, por quê, meu Deus? Não, vamos nos colocar diante da situação com muita fé, com muita serenidade. É difícil? É. Achamos que já estávamos assim, né, fora do perigo, quando foi ontem, esse final de semana, novos alertas, novos temporais, novas enchentes. Mas nós nos unimos, nós oramos, nós rogamos a Deus. Ameniza, Senhor. E hoje, aquela chuva que estava prevista para hoje acabou não acontecendo em alguns lugares. Então, é sinal de que nós estamos sendo escutados, nós estamos sendo ouvidos, nós estamos sendo acompanhados por esse Pai soberanamente justo e bom. Ele não quer o nosso mal, mas ele nos situou exatamente onde nós precisamos estar para o estímulo do nosso amor, do nosso respeito, da nossa confiança nos seus desígnios. E voltando ao irmão Vitor, ele vai trazer nesse parágrafo o que nós ouviríamos, não? Exatamente aquilo que foi dito aos apóstolos, né? Diante da sua incredulidade. Então, na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, Kardec nos traz assim: cumpre não confundir a fé com a presunção. Como nós já tínhamos comentado no slide anterior. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Este é o item 4 deste capítulo que nós estamos estudando. Então, quando nós confundimos, não, essa fé com presunção, a gente acaba chegando a situações que irão nos decepcionar. Então, não é isso que Deus quer de nós. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Humildade para aceitar e compreender os desígnios divinos. Entender que tudo acontece no tempo de Deus. E aí, o irmão Vitor vai dizer para nós: raramente, entretanto, quando a provação aparece em sua estrada de aperfeiçoamento e elevação, você se dispõe a ouvir a resposta do mais alto às suas aflições. Se apurar bem o ouvido, se apurar bem os ouvidos, certamente escutará o Divino Senhor respondendo às súplicas e indagações. E tal qual a resposta do Senhor a seus apóstolos, registrada nas anotações de Mateus, ouvirá Jesus dizendo: por causa da sua incredulidade. Todos aqueles porquês que o irmão Vitor citou, que nós trouxemos aqui,
Se nós não estivéssemos envolvidos de presunção, de achar que temos que ter a resposta exatamente como gostaríamos, que Deus iria nos livrar de todas essas dificuldades porque nós achamos que não as merecemos, qual a resposta que estes amigos, que estes espíritos que vêm ao nosso auxílio iriam nos dizer? Aqueles porquês que nós fizemos. Por que tudo isso? Por causa da tua incredulidade. Porque nós não nos mantemos firmes na nossa fé. Porque nós olhamos para dificuldades como algo injusto. E isto é presunção nossa, né? É nós acharmos que as dificuldades só vão chegar para o outro. Aí, quando elas chegam para nós, nós perguntamos, por quê? Nós não queremos passar por elas. Por que que não queremos? Porque o poder da nossa fé não é tão grande como nós gostaríamos que fosse. Então, nós nos sentimos injustiçados. Isto não é humildade, né? Nós acharmos que somos perfeitamente bons, somos perfeitamente caridosos, perfeitamente envolvidos com os projetos divinos e que, por assim ser, não merecemos nenhuma dificuldade. E aí, o último item do Evangelho segundo o Espiritismo vai nos explicar que o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética, que por seu intermédio o homem atua sobre o fluido agente universal, modificando-lhes as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios ou milagres, não? Mas que não possam de efeito, que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse aos seus apóstolos, se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Então, o ato de curar, essa ação magnética, né, essa combinação do fluido, do agente universal, modificados pelas nossas qualidades. Quais são as nossas qualidades? Aqueles nossos sentimentos, as nossas virtudes, a nossa vontade, a nossa confiança de que Deus pode realmente, através da espiritualidade amiga, agir por nós, se assim for também do merecimento do outro, e operar ali uma cura. Né? O passe magnético, Kardec já fazia isso. Então, através disso, foi que os apóstolos, que não conseguiram libertar aquele possesso e curar aquele menino que estava possuído, se sentiram constrangidos, que Jesus ensinou, explicou como fazia e eles não conseguiram fazer. Por que nós não conseguimos? Foi porque não tinham fé, por conta da tua incredulidade. Então, se o nosso sentimento é bom, se a nossa fé é convicta, e se o outro que chega muitas vezes a nós, solicitando, né, esse passe, essa prece em torno da sua saúde, for merecedor dessa cura, não tenhamos dúvida que ele irá receber. E Chico Xavier ainda nos diz mais, que muitas vezes esse processo se dá não porque aquele que está doente tenha sido merecedor por si mesmo, mas porque aquele que orou depositou confiança e foi merecedor de ter tido a sua prece atendida. Então, quem ora, quem confia, quem traz o poder da fé e confia quando entrega a Deus e roga a Ele que seja feita segundo a sua vontade, não tenhamos dúvida que assim o for, e nós o fizermos isso crendo neste propósito, teremos assim a nossa fé,
o nosso pedido atendido. E o irmão Vitor termina dizendo assim: sim, por causa da nossa incredulidade, rendemos-nos às situações passageiras e transitórias, afastamos-nos da esperança que prepara a construção de um mundo melhor. Amanhã, apartamo-nos da caridade do amor que tudo espera, tudo sofre, tudo suporta e tudo perdoa, renovando nossos caminhos. Então, quando a nossa incredulidade, quando a nossa fé, ela não é perseverante, quando a nossa fé é vacilante, nós nos afastamos da confiança, nós nos afastamos da esperança, nós deixamos de acreditar nesse mundo melhor, nós deixamos de acreditar que ser caridoso e amar o nosso próximo vale a pena. Nós deixamos de acreditar que esse amor que espera, mesmo que sofrendo, é um amor que confia, porque sabe que nada está acima da justiça divina. Para finalizar o nosso trabalho, uma mensagem de Chico Xavier, escrita por ele mesmo no livro Chico Xavier, Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra, autores diversos, subscritos por Chico Xavier, um excerto do capítulo 65, que tem por título A Fé. E Chico diz assim para nós: o nosso dever é reconhecermos o Criador nas suas obras, reconhecendo-se a sua misericórdia infinita, que se estende a todo o universo, e o amarmos. Desse amor sagrado nascerá o afeto que devemos dedicar à humanidade sofredora, aos nossos irmãos pela dor. É dessa operação de reconhecimento e gratidão ao Criador e de amor ao próximo, é desse sagrado conúbio que nasce a fé removedora de montanhas de que falava Jesus. É essa fé que se encontra na prática do Evangelho de Jesus. E é pela observância desse estatuto universal que a doutrina dos Espíritos se esbate. É pela extinção do egoísmo e da treva que o Espiritismo atualmente deve terçar as armas da humildade e do amor. É assim que, num futuro não longínquo, veremos constituída a nova fé que se nutrirá a alma humana. Será a fé maravilhosa que confia, espera e crê. Deus não será adorado nos ídolos de pedra, será amado no santuário dos corações. Chico Xavier. Que esse santuário seja o nosso coração e que o poder da fé, estimulado, vivenciado no Evangelho de Jesus, jamais seja abandonado por nós. Obrigada por hoje, que esse abraço do Cristo nos envolva com muito amor, com muita coragem, com muito bom ânimo, daqueles que esperam, confiam em crer no amparo divino. Obrigada, Carla. Obrigada pelas explicações, para que possamos fortalecer em nós esta fé. Do tamanho de um grão de mostarda já fará com que as nossas atribulações sejam movidas. E agora, então, vamos interromper a gravação para passarmos a segunda parte das atividades para as irradiações.